palestrante ele está disponível também na entrada do nosso auditório. E convidamos agora o palestrante do programa Resposta a proferir sua palestra. Bom dia, senhoras e senhores participantes do seminário do Bicentenário da Independência promovido pelo Comando Militar do Sul. Estamos de volta hoje, dentro da programação do seminário, para tratar do tema de Vargas a Figueiredo, 40 anos de modernização do Brasil. Entre 1950 e 1973, o PIB per capita do Brasil saltou de 1.673 dólares para 3.913 dólares, crescendo a uma taxa anual média de 3,73%, uma das maiores do mundo. A modernização do Brasil é um desenvolvimento histórico que durou do final da Segunda Guerra Mundial até meados da década de 80 do século XX. Ela foi, no entanto, mais do que econômica. Ao longo de 4 décadas, entre a deposição de Vargas como ditador do Estado Novo até a conclusão do mandato de Figueiredo, em 1985, com a subsequente eleição de Tancredo Neves, o Brasil consolidou sua demografia, industrializou-se, tornou-se um exportador de alimentos, melhorou as condições de vida da sua população, saúde, alimentação, educação e habitação. Articulou seu território de uma maneira inédita e assumiu outra estatura político-estratégica na América do Sul e no mundo. Nessa apresentação, serão abordadas as 4 etapas que nós organizamos para tornar isso mais claro para as senhoras e senhores. A primeira etapa, democracia e desenvolvimento, entre 45 e 55. A segunda etapa, desenvolvimento e crise, entre 56 e 64. Uma terceira etapa, o momento do Brasil, 1965 a 74. E, finalmente, a modernização e estabilidade, 1975 a 85. Embora tenha emergido da Segunda Guerra Mundial, entrando na primeira etapa, com o expressivo saldo comercial, o Brasil se deu conta do seu subdesenvolvimento e tomou as primeiras medidas para superá-lo. Um plano SALT, do governo Dutra, saúde, alimentação, transporte e energia. Ainda que os resultados desse plano tenham sido modestos, com a construção do Hospital dos Servidores no Rio de Janeiro, algumas medidas de levantamento de solo, a ideia do desenvolvimento tomara forma. No Clube Militar e em outras entidades da sociedade civil, iniciaram-se os debates sobre o petróleo, que resultaram na criação da Petrobras em 1953. Em função do grande sucesso do Plano Marshall, o Brasil aderiu em 1950 ao Act for International Development, que resultou na criação da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, em junho de 51, e na aprovação de um crédito de 540 milhões de dólares para reabilitação econômica e reaparelhamento industrial do Brasil. A contrapartida, por parte do governo brasileiro, foi o Plano Laffer, que, dentre outras medidas, criou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, em 1952, que introduziu racionalidade econômica na apreciação de projetos de desenvolvimento, desempenhando um papel importante na modernização do país. Inicialmente, o BNDE se concentrou na infraestrutura, que foi o maior alvo dos bancos de investimento no pós-guerra, não só no Brasil. Com efeito, 74% dos empréstimos concedidos pelo banco até 1959 foram destinados à infraestrutura. Eleito presidente, Juscelino Kubitschek, em 1956, lançou o Plano de Metas, importante esse plano na nossa história econômica, o qual, centrado em 5 setores, energia, transportes, alimentação, indústria de base e educação, empregou conceitos gerados pela CMBU, Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, e outros conceitos criados pelo BNDE, que eram da eliminação dos pontos de estrangulamento,
o dos pontos de germinação e a da superação dos pontos de estrangulamento. Um importante efeito e aspecto desse planejamento do desenvolvimento brasileiro nos anos 50 foi o surgimento de um pensamento nacional a esse respeito, pela ação de intelectuais importantes e pensadores importantes que mais tarde despontariam no cenário político do país. Nesse período, Roberto de Oliveira Campos e Antônio Delfim Neto apresentaram contribuições teóricas e fizeram observações sobre a realidade econômica brasileira que influenciariam decisões importantes nas décadas seguintes. Em pouco mais de uma década, o Brasil assimilou a metodologia de planejamento para o preparo, financiamento e execução de projetos. Mas emergiram, ao longo desse processo, antigos problemas e surgiram outros. A usina de Três Marias não suscitou grandes dificuldades, pois era um projeto essencialmente mineiro. Mas Furnas foi objeto de disputa entre São Paulo e Minas, potencializada pelas dificuldades da federação em ter uma perspectiva nacional de projetos de desenvolvimento. Já a construção de Brasília foi um novo problema. Ela teria custado, segundo estimativas incompletas, de 2,5% a 3% do PIB, e aspirado, além das verbas orçamentárias, contribuições da Caixa Econômica Federal, de autarquias, Instituto de Previdência e os valores do empréstimo do Exim Bank, originalmente destinado à cobertura de importações, trazendo consequências inflacionárias e déficit ao Tesouro Nacional. Apesar dos desacertos políticos que incidiram sobre o planejamento do desenvolvimento brasileiro, o país cresceu economicamente. Se durante toda a primeira metade do século XX o PIB do Brasil foi inferior ao da Argentina, a exportação de commodities, a mobilização militar e os primeiros passos do Plano Salto, ainda na década de 40, fizeram o Brasil ultrapassá-la nos anos 50. Em 1960, o Brasil ultrapassaria o Canadá. Então, esses foram os primeiros passos do desenvolvimento brasileiro, que nós abordamos no primeiro tópico, que eu assinalei aqui ao início da apresentação. Vamos passar ao segundo. Desenvolvimento e crise, entre 1956 e 64. Foram grandes, sem dúvida, as modificações ocorridas no Brasil entre meados dos anos 40 e o final da década seguinte. Cerca de 15 anos, nos quais se moldou uma ideologia de desenvolvimento brasileiro, que contaminou, que permeou não apenas as elites nacionais, mas as classes médias, nascidas dos novos padrões de consumo, conhecimento e comportamento. Essa ideologia subsistiu ao fracasso do grande símbolo do desenvolvimentismo brasileiro nos anos 50, o plano de metas, cujos bons fundamentos macroeconômicos não resistiram à política e à politicagem da Quarta República. Os 3 pecados mortais que inviabilizaram o plano de metas de Juscelino Kubitschek foram instabilidade monetária, irresponsabilidade orçamentária e irrealismo cambial. Porém, esses 3 pecados combinados, mais do que impedirem a consecução das metas do plano, conduziram o Brasil, na final da década de 50, à aceleração inflacionária, à crise cambial e à interrupção do fluxo de capitais de risco e de investimentos. Repetindo os apelos populistas a que Vargas havia recorrido, Juscelino, em 1958, aumentou o salário mínimo em nível bastante superior à inflação e, no ano seguinte, em meio à grande propaganda política, com o líder do Partido Comunista Brasileiro, Luiz Carlos Prestes, ao lado, anunciou a ruptura com a FMI. Esse desenlace do empuxo de desenvolvimento brasileiro na década de 50 colocaria sérias dificuldades ao governo de Jânio Quadros, eleito em 60,
que se agudizariam sob João Goulart, traduzidos na vida cotidiana em desabastecimento de gêneros e desorganização da economia. Para compreender como se frustrou o desenvolvimento brasileiro nos anos 50, é preciso se debruçar sobre o ambiente político e social no qual ele se inseria, com os seus vícios e distorções, que acabariam por levar a Quarta República ao colapso na década seguinte. O encerramento da ditadura varguista foi um acontecimento até certo ponto previsível, dada a incompatibilidade do posicionamento internacional do Brasil com um regime de governo autoritário e corporativista. O novo regime, que se instalou, a Quarta República, sob influência liberal no pós-guerra e a convocação da Constituinte de 1946, inaugurada em 16 de fevereiro, reuniu personagens, ideias e ideologias muito distintas. Conquanto isso representasse um importante arejamento da política no contexto democrático, a falta de experiência institucional na administração política dessa diversidade emprestaria ao novo regime um caráter de irresolução e displicência no tocante às grandes questões do país. A maior questão delas, o desenvolvimento, que requeria estabilidade política e governança responsável. Uma amostra dessa alienação no parlamento era seu imobilismo em relação ao arcabouço constitucional, cuja inadequação às necessidades da política ficava clara à medida que as crises instalavam. Entre 1946 e junho de 1961, antes, portanto, da emenda que às pressas iria adotar o regime parlamentarista no país, o Congresso aprovou apenas 3 emendas à Constituição sobre assuntos administrativos. Enquanto isso, questões como a definição da maioria para a eleição presidencial, um assunto crítico que ia gerar seguidas crises, responsabilidade por lei orçamentária, que traria também grandes problemas ao país, permaneciam intocados. A Quarta República teve o mérito de trazer ao jogo político lideranças afastadas pelo autoritarismo varguista, restabelecendo o debate e a pluralidade de ideias, bem como o funcionamento da federação, congelada desde 1937. Mas trazia o germe da instabilidade. Entre 1946 e 1964, o Brasil teve 4 presidentes eleitos: Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros, dos quais só 2, Dutra e Juscelino, concluíram seus mandatos. E os vice-presidentes de Getúlio e Goulart também foram depostos, não concluindo os mandatos originais. A Constituição da Quarta República, promulgada em 1946, 18 de setembro, foi, sem dúvida, a mais liberal que o Brasil teve. Porém, instituiu-se na prática um presidencialismo fraco e ineficiente. O presidente da República não podia encaminhar propostas de emenda à Constituição e poderia ter um vice-presidente eleito por um partido distinto do seu, completamente desalinhado ao seu programa de governo, como o vice-presidente João Goulart, que, concorrendo pelo PTB, traria a Juscelino Kubitschek uma série de dificuldades, e ainda maiores por ocasião da renúncia de Jânio Quadros. Em maio de 1959, a pressão política aumentou. A inflação reprimida explodiu no aumento dos gêneros de primeira necessidade e no custo de vida, dando origem a greves promovidas pelos sindicatos controlados pelos comunistas e apoiadas pelo próprio vice-presidente, João Goulart, líder do PTB, que disputava influência na classe trabalhadora com os comunistas para ver quem exercia a maior influência eleitoral, maior poder eleitoral sobre essas massas trabalhadoras. Juscelino, com os olhos voltados para a inauguração de Brasília, que ia acontecer em 21 de abril de 1960, concentravam-se na preservação do legado do seu governo, cujo lema era 50 anos em 5, seguindo o instinto político, ele era muito conhecido por isso, um hábil animal político, diante do impasse das conversas em Washington com o FMI, da pressão das ruas,
Juscelino optou por assumir a retórica nacionalista verbalizada pelos radicais. Assim, numa sucinta apreciação daquela conjuntura do final dos anos 50 e início dos 60, embora subsistisse na população um sentimento geral de otimismo, estavam bem presentes na vida nacional fatores estabilizadores. Primeiro, um sistema político disfuncional incapaz de se reformar. Segundo, a eleição de Jânio Quadros, um presidente instável e sem apoio do Congresso. Terceiro, uma grave crise econômica. Quarto, crescente politização das Forças Armadas, com efeitos nocivos na hierarquia e disciplina. E quinto, um bem articulado processo de tomada de poder dirigido por uma potência estrangeira no contexto de um conflito internacional. Que conflito? A Guerra Fria, iniciada em 1947 pelo ditador da União Soviética, Stalin, que criou o Cominform para confrontar os governos não comunistas, iniciando, então, uma questão mundial, que se denominou Guerra Fria, um confronto mundial, que ia durar de 1947 a 91 e envolveu todas as nações do mundo e muito o Brasil também. Tomando posse em 31 de janeiro de 1961, Jânio Quadros reafirmou esses seus traços pessoais e políticos como presidente da República. Explorou o sentimento da população contra os funcionários públicos, desenvolveu uma agenda de costume que é dos trajes femininos de banho até corrida de cavalo, adotou a prática de bilhetinhos com quais interpelava os ministros de Estado, abriu investigações rumorosas sobre supostos casos de corrupção e agradou as esquerdas com a adoção de uma política externa dita independente. Não obstante seu estilo errático, Jânio enfrentou a questão cambial herdada de Juscelino, que havia criado uma situação caótica na economia. Conquanto a vinda de Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana de 1959, a Brasília, pudesse até certo ponto ser considerada normal, era uma autoridade do governo daquele país, Jânio Quadros fez da visita um evento midiático. Instalou-se, então, a crise que culminaria em um acontecimento até hoje que não tem uma explicação consensualmente aceita. Meias notícias da convocação do seu ministro da Justiça, Haroldo Barbosa, pelo Congresso para explicar a ideia de um golpe, ideia denunciada por Carlos Lacerda, no dia 25 de agosto, logo depois de participar da cerimônia do Dia do Soldado, Jânio Quadros reuniu alguns membros do seu gabinete e os ministros militares para informar-lhes que estava renunciando ao cargo de presidente da República. Jânio apostara no caos, certo de que a rejeição dos militares a João Goulart e a premência por soluções para o país o trariam de volta ao poder, munido de instrumentos excepcionais que a Constituição Federal, no momento, não lhe concedia. Mas a aposta no caos iria falhar. O Congresso aproveitou a oportunidade para se livrar de uma ameaça, a mal disfarçada intenção de Jânio em roubar-lhe prerrogativas e poderes. As Forças Armadas, cujos comandantes já estavam escaldados do desgaste institucional do 11 de novembro de 55, não embarcaram na aventura golpista para entronizar Jânio. E as esquerdas, com os comunistas à frente, viram a oportunidade para assumir o poder. Rapidamente, sobreveio uma crise militar que quase levou o país à guerra civil. A crise militar de 1961, desencadeada em torno da posse de João Goulart, seria esvaziada com a iniciativa de emenda constitucional que instituiu o regime parlamentarista. Mas ela revelou um aspecto perturbador da contínua politização das Forças Armadas e a insubordinação de sargentos pelos comunistas. Em algumas unidades do Exército no Rio Grande do Sul, sargentos se rebelaram e obrigaram seus comandantes a aderirem à campanha da legalidade, promovida por Leonel Brizola, que já havia investido na mobilização ideológica das praças do Exército da Brigada Militar no Rio Grande do Sul.
O regime parlamentarista começou a entrar em colapso no mês de junho de 1962, depois da vitória do presidencialismo no plebiscito de janeiro de 63, com a proeminência do executivo. O país enveredou por um caminho de contradições que, além de não resolver os problemas que haviam se acumulado e agravado, enfraqueceu o governo, tornando-o refém de grupos de pressão sobre os quais se discute até hoje. A deterioração da situação política em 1963 ficou marcada por 4 acontecimentos. Primeiro, o envio pelo governo de um projeto de reforma agrária que foi rejeitado no Congresso e provocou uma realocação de forças políticas dentro do Congresso contra o governo. Segundo, uma reforma ministerial que trocou praticamente todos os ministros do governo João Goulart. Terceiro, gravíssimo, a revolta dos sargentos. E quarto, também grave, a tentativa da decretação de estado de sítio por causa de uma manifestação televisionada do governador da Guanabara. A sucessão de erros na economia, em 1963, agravada pela instabilidade política, deixaria suas marcas. Isso não ficou sem consequência. Em 1963, o PIB per capita brasileiro recuaria pela primeira vez desde 1941, retraindo quase 2%, uma diferença numericamente modesta, mas significativa pela reversão de uma tendência contínua de crescimento observada desde o final da Segunda Guerra Mundial. No início de 1964, o cenário de ruptura já estava configurado. O acontecimento que expôs as intenções golpistas de João Goulart e suas ligações com os comunistas foi o comício realizado em frente à Central do Brasil, no Rio de Janeiro, no dia 13 de março, para o que foi convocada uma multidão trazida por trens e ônibus especiais e durante a qual o presidente da República, tendo ao seu lado o ministro do Exército, vociferou ameaças e conclamou todos os trabalhadores à revisão da Constituição. No dia 19 de março veio a reação da classe média, com a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em São Paulo. Seguiu-se a 25 a revolta de marinheiros, reunidos no Sindicato dos Metalúrgicos, no Rio de Janeiro, os quais, depois de presos pelo Exército no batalhão de guarda, foram libertados por ordem de Goulart, o que provocou a demissão do ministro da Marinha. Para agravar o ocorrido, líderes comunistas compareceram aos quartéis para verificar o cumprimento da ordem presidencial. E os marinheiros soltos fizeram uma passeata em frente aos quartéis do Exército em São Cristóvão, carregando nos ombros 2 almirantes. O episódio final do incitamento à desordem aconteceria no dia 30 de março, quando o presidente da República foi recebido numa assembleia de 2.000 sargentos no Automóvel Clube do Brasil e ouviu passivo discursos inflamados de subtenentes sargentos que atentavam contra a hierarquia e a disciplina. Veio, então, a ruptura de 31 de março de 64, e com o levante militar, o Congresso decretou vago o cargo de presidente da República. Com isso, nós esgotamos o segundo tópico da nossa apresentação, do desenvolvimento e crise, e vamos entrar no terceiro, o momento do Brasil, de 1965 a 1974. Na primeira semana de abril de 1964, foram estabelecidas as bases legais do novo regime, sendo essas decisões de suma importância, na medida em que definiam limites para o poder discricionário do regime, do novo regime, da Quinta República, mantinham abertas as vias de normalização da vida política do país. Esses 2 aspectos são importantes. Limites ao poder discricionário e abertura de vias para a normalização da vida política no país. Empossado o presidente da República, instituído o regime, começou o enfrentamento das questões graves e urgentes para o país, na área econômica, particularmente. A primeira reunião do Ministério, realizada no dia 23 de abril de 64, a exposição mais longa foi a do ministro do Planejamento, Roberto Campos. O que se observa
das iniciativas do Executivo, da atuação do Congresso e das publicações na imprensa à época, diante do quadro calamitoso, o governo agiu simultaneamente para restabelecer o crédito e investimentos estrangeiros, recuperar a moeda e criar um ambiente de negócios, trabalho e bem-estar social no país. Em suma, tudo era prioritário, tudo era urgente. Ao mesmo tempo em que a área econômica mergulhava na preparação do Plano de Ação Econômica do Governo, o PAG, é o segundo plano importante na história econômica do país, plano de metas, PAG, agora PAEG, eram tomadas medidas urgentes para fazer face à situação econômica. Uma dessas medidas era o restabelecimento do crédito do país, nos ciclos financeiros internacionais. Desde 1959, com a bravata de Juscelino lá no Palácio do Catete, o Banco Mundial se recusava a fazer empréstimos ao Brasil. O rescalonamento da dívida externa, que havia sido bem negociado com o Clube de Paris, foi implodido em 1900, e tinha sido bem negociado lá em 61, foi implodido com a renúncia de Jânio no mesmo ano. E a performance da delegação brasileira perante o Clube de Haia, dias antes da Revolução de 64, fora desastrosa. Outro problema grave e urgente a ser enfrentado era a inflação. Sabia-se que o grande responsável por ela era o governo, até então um incorrigível ator na prática de emissão de moeda. Mas na luta pela recuperação econômica, havia outra questão decisiva que precisava ser enfrentada: o equilíbrio do orçamento, ou seja, entre receitas e despesas. Em relação aos impostos, a ação do governo, um componente da questão de orçamento, foi estruturante e, pode-se dizer, definitiva. O governo ficava autorizado a emitir obrigações do Tesouro Nacional, a correção monetária passava a ser obrigatória sobre o ativo imobilizado das pessoas jurídicas e eram criados incentivos fiscais na Amazônia e Nordeste. Mais abrangente foi a Lei de 30 de novembro de 64, que estruturou o imposto de renda. Eram as primeiras medidas de uma ousada reforma fiscal, que aconteceria com a Emenda Constitucional 18, de 25 de outubro de 64, depois incluída na Constituição de 1967. Por ela, os impostos passavam a ser classificados por incidência e não pela instância arrecadadora. Eliminavam-se incidências cumulativas, extinguiam-se vários tributos, criavam-se os impostos sobre exportações e operações financeiras e os estados e municípios passaram a ter direito à partilha dos impostos únicos sobre combustíveis e lubrificantes, energia elétrica e mineração, além da partilha de impostos básicos, renda e produtos industrializados. Com isso, o Brasil passou a ter um sistema fiscal mais equilibrado, sólido e universal. O volume e amplitude das medidas tomadas pelo governo e pelo Congresso, que participou desse esforço, ao primeiro período do regime, alcançaram grande repercussão, não só nacional, como internacional. Foram aprovadas mais de 700 leis, 11 emendas constitucionais, 312 decretos-leis e 19.259 decretos, além da Constituição de 1967. Isso em uma Câmara em que 3/5 dos deputados eram do PSD e do PTB, ou seja, de partidos não aliados necessariamente ao governo, o que exigiu o empenho pessoal do presidente Castelo Branco. Porém, as reformas estruturantes desse governo, Castelo, bem como as oportunidades e as vantagens do Brasil, as vantagens comparativas do Brasil, não poderiam por si sós fazer acontecer o que depois veio se chamar de milagre brasileiro. A modificação do perfil econômico-social do país nas primeiras décadas do pós-guerra revelara problemas novos e criara outros que precisavam ser enfrentados. Inflação, baixa produtividade e inexistência de um setor exportador forte eram obstáculos ao desenvolvimento brasileiro, restando ainda ao país o enorme desafio de deixar de ser um importador de alimentos. Em 1968 para 1968,
estava prevista uma crise alimentar grave para o Brasil. Era uma situação que tinha que ser revertida. No período de 1967 a 1974, do denominado milagre brasileiro, o país teve 3 administrações, 3 governos. Costa e Silva, de 67 a 69, uma junta governativa provisória de agosto a outubro de 69, e o governo Médici, de 69 a 74. Não obstante isso, e as circunstâncias políticas bastante desfavoráveis, um momento complicado, nacional e internacionalmente, do ponto de vista econômico e administrativo, o Brasil desfrutou de notável continuidade e estabilidade. Diante das oportunidades e desafios existentes no final dos anos 60, o Brasil fez 3 coisas que haveriam de se mostrar fundamentais para o seu desenvolvimento. Em primeiro lugar, articulou os seus transportes terrestres, dinamizando a economia e integrando as regiões periféricas aos grandes centros produtores e consumidores do país. Em segundo lugar, industrializou-se, aumentando a produtividade da economia e a renda dos trabalhadores. E em terceiro lugar, finalmente, tornou-se um país exportador, melhorando seu balanço de pagamento e as condições de compra em moeda estrangeira dos insumos necessários ao seu desenvolvimento. E isso ao mesmo tempo em que o governo diminuiu os empréstimos oficiais para a infraestrutura. Aquele direcionamento dos anos 50 para a infraestrutura, particularmente do BNDE, foi redirecionado para outros setores, inicialmente com grande prioridade para a produção de aço, transformando o Brasil em grande exportador, em seguida alterando o perfil da produção industrial. Entre 1963 e 1975, os percentuais de manufatura de comida, textos, madeira e papel, não minerais e metais caíram e aumentaram aqueles percentuais de químicos e máquinas, os produtos de maior valor agregado e maior difusão na economia. Como era de esperar, isso produziu uma grande mudança na economia brasileira. Antes da primeira crise de energia, em 1973, o Brasil se tornou muito mais agressivo em promover exportações. As indústrias de substituição de importações, como aço, químicas, depois automóveis e máquinas, começaram a fornecer produtos em mercados além mar. E mais importante, a produtividade da economia nacional deu um salto. O ritmo de crescimento da produtividade brasileira foi acelerado, 120%, no período de 1965 a 1980. E, por sinal, em 1980, a produtividade do Brasil era maior do que da Coreia do Sul. E o efeito predominante desse desenvolvimento foi o dos ganhos de produtividade internos aos setores, 72%, com destaque para a indústria de transformação. O milagre brasileiro foi um fenômeno de crescimento e desenvolvimento, não apenas crescimento econômico, desenvolvimento econômico, inédito na história do país. Em 1976, o Brasil podia desfilar estatísticas orgulhosas. Desde 1968 até 1976, o Brasil crescera 104% e a renda por habitante cresceu 63%. O Brasil, diante das oportunidades e dos desafios que se apresentaram, agarraram o grande momento de oportunidade da sua história. Com isso, nós encerramos esse terceiro bloco, o momento do Brasil em 65 e 74, e passamos ao quarto e último, a modernização e legado, entre 1975 e 85. Em 1973, o aumento brutal dos preços do petróleo pelos países árabes, membros da Organização dos Produtores, Países Produtores de Petróleo, OPEP, em 70% no dia 16 de outubro, ainda durante a Guerra de Yom Kippur, em 128% em 23 de dezembro, quadruplicaram esses preços, o que alterou drasticamente a conjuntura mundial. De um crescimento de 5,2%
mundial, com um aumento médio de preço de 41%. O mundo chegou em 1974, 1975, a um crescimento zero, tá? E com um aumento de preços médio a 10% a 17% anuais. Paradoxalmente, foi durante esse período de 10 anos, entre 1974 e 1984, em meio à maior crise econômica mundial desde 1930, que o Brasil encaminhou os mais ambiciosos programas estratégicos para a sua economia, cuja importância, como se veria, estavam além do seu tempo em que foram concebidos. O primeiro deles, o programa nuclear. Depois, a usina hidrelétrica de Itaipu. Terceiro, o programa de biomassa, que resultou no PROAL. Quarto, o programa siderúrgico, consolidou a posição do Brasil como um dos maiores produtores e exportadores de aço. Programa de petroquímica, né? E criou vários polos petroquímicos, inclusive aí no Rio Grande do Sul, importantíssimos para o país. E o programa ferroviário, que não só estabeleceu ferrovias estratégicas no país, como dinamizou o transporte público urbano nos grandes centros populacionais. Tudo isso, além desses 6 programas, além de desencadear uma revolução de produção no campo, uma revolução agrícola pela produção, que iria transformar o Brasil num dos maiores produtores de alimentos do mundo. Com a revolução dentro da lei, que Castelo tinha iniciado, ele preservou o legislativo, respeitou o judiciário e equilibrou o papel dos estados e municípios pela reforma fiscais. Promoveu eleições e um código eleitoral que subsiste em suas linhas gerais até hoje, a integração econômica, regional e social. A Carta de 1967, uma constitucionalização de matéria legislada, tornou o Brasil realmente uma federação, pela funcionalidade da União e pela efetiva separação dos poderes, mesmo que provisoriamente tutelada pelo Executivo. O ponto mais evidente da reforma da federação, promovida pela Constituição de 1967, está na tributação. Pela primeira vez, era estipulada a participação de União, Estados e municípios nas rendas nacionais, conforme o prescrito no artigo 26, que criava o Fundo de Participação dos Estados e dos municípios, sendo a cada um destinado 10% de imposto sobre renda e produtos industrializados, percentuais que aumentaram por sucessivas emendas constitucionais ao longo do regime. A República Federativa do Brasil, e não mais os Estados Unidos do Brasil, como era a denominação do país até 1967, a República Federativa do Brasil não era apenas uma designação vazia, era agora um fato, tornara-se realmente uma realidade. O grande legado da Revolução de 64, a revolução para acabar com todas as revoluções, foi um milagre econômico, uma revanche do país sobre si mesmo, sobre o eterno país do futuro, sobre os que interna e externamente duvidavam de seu destino de grandeza. O crescimento econômico que se sustentou entre 1968 e 1974 mudou definitivamente a maneira de o país se ver e ser visto no exterior. A racionalidade do governo ensejou a motivação e a mobilização dos agentes econômicos, que só pode acontecer numa democracia, de forma inédita, que, mesmo passado um boom de crescimento, permitiu ao país, durante a maior recessão mundial desde os anos 30, recuperar-se ainda já em 1984. De diversas maneiras, empregando todos os ministérios e alocando vultosos recursos, pela primeira vez no Brasil, sucessivos governos se dedicavam à integração de vastos espaços do território nacional e voltavam a sua atenção para contingentes da população colocados à margem do desenvolvimento econômico e social do país. O discurso se transformava numa prática incorporada à política nacional. Os ministérios da Quinta República se caracterizaram pela elevada qualificação de seus titulares e pela conduta ilibada que deles o governo esperava. Castelo Branco restaurou o decoro do governo, onde circunspecção, discrição e autoridade se tornaram normas permanentes
que se estenderam a todos os governos do regime. Influenciado pela presença de presidentes militares, o processo decisório do governo se assemelhava a um trabalho de Estado-Maior, temperado, no entanto, e muito temperado, e valorizado pela presença de inteligente e enriquecedora de homens como Roberto Campos, Delfim Neto, Milton Campos, Gibson Barbosa, Mário Henrique Simons, Luiz Viana Filho, Pedro Aleixo, Alisson Paulinelli, João Paulo do Reis Veloso, Rondon Pacheco, Luiz Fernandes Cirne Lima e Leitão de Abreu, dentre outros. Eu peço aqui desculpa se tiver esquecido aqui algum nome relevante. Todos civis de grande reputação em suas áreas e com reconhecida independência de ideias. Sem esquecer os parlamentares que garantiram grandes vitórias ao governo no Congresso, destacando-se Daniel Krieger, Petrone Portela e Marco Maciel, políticos de renome em seus estados que se somaram ao esforço de reforma pela via do Legislativo. Foi na esfera política que o regime da Quinta República deu as maiores provas de institucionalidade e de vontade política. Propondo-se a realizar reformas estruturais no país, institucionalizou-se esse regime já pelo AI-1, Ato Institucional número 1, e mesmo dispondo de amplos poderes discricionários, conteve-se na sua aplicação, procurando preservar as instituições nacionais. Ao mesmo tempo, mesmo nos momentos mais críticos do enfrentamento das revoltas estudantis, da luta armada e da contestação política. E quando entendeu que havia logrado as reformas e a modernização do país, que tinha por meta, conduziu com segurança a abertura política a despeito de todas as dificuldades e riscos. Nesse desiderato, inclui-se a colocação das Forças Armadas sobre a efetiva autoridade do presidente da República, pela ação firme de Castelo Branco na questão da aviação embarcada, de Costa e Silva no AI-5, de Médici na condenação de abusos contra prisioneiros e de Gás e Figueiredo na contenção e neutralização dos bolsões radicais mais sinceros que se opunham à distensão. No final do regime, as Forças Armadas estavam afastadas da política partidária e eram mais profissionais e disciplinadas, graças ao programa de preparo, treinamento e equipamento desenvolvidos ao longo dos anos 70 e 80 que lhe deram uma estatura estratégica inédita. Do ponto de vista institucional, consolidara-se a autoridade do presidente da República sobre elas, Forças Armadas, como efetivo comandante em chefe. Esse foi, sem dúvida, um dos aspectos mais notáveis da Quinta República, o permanente exercício da autoridade e a demonstração de vontade política exibidos ao longo de seus 21 anos de duração, até para se extinguir. Muito obrigado pela atenção e, encerrando aqui a minha exposição, me coloco à disposição das senhoras e senhores para perguntas e considerações julgadas pertinentes. Agradecendo já de antemão a excelente explanação do coronel Luiz Costa. Iniciamos agora com as perguntas. Uma primeira aqui relacionada à parte econômica, digamos assim, transportes, na determinado período. Uma pergunta. O Brasil se afastou dos trilhos nos anos 1950 com o plano de crescimento rápido do presidente Juscelino Kubitschek e priorizou rodovias. A construção de ferrovias era lenta para fazer o Brasil crescer 50 anos em 5, como ele queria. Após JK, houve alguma tentativa de algum outro governo de priorizar as ferrovias do país? Muito obrigado pela pergunta, excelente. Respondendo objetivamente a sua pergunta, houve. Eu queria lembrar aqui que no quarto bloco da minha apresentação, eu coloquei como um dos programas prioritários do governo, aquele sexto programa, o ferroviário. Foi ele que deu origem
a Ferrovia do Aço, que não ficou completa devido a restrições orçamentárias, e a Ferrovia Carajás. São grandes ferrovias estratégicas para transporte de cargas a longo alcance e grandes cargas. Houve isso. E esse programa, mesmo com o programa da ferroviária não ficando completo na questão da Ferrovia do Aço, ele se desdobrou nos trens urbanos, em todas as capitais, inclusive do Nordeste, do Sudeste e do Sul do país. Houve isso. Mas eu gostaria aqui de aproveitar essa excelente pergunta para fazer um rápido adendo. Essa discussão entre ferroviarismo e o rodoviarismo, nos anos 50 e 60, com algumas críticas ao Brasil, não só a Quinta República, mas já desde o plano, ela perde um pouco a sua relevância quando nós colocamos isso no contexto maior dos preços de petróleo no mundo. Os preços do petróleo, eles diminuíram antes do choque do petróleo em termos absolutos e relativos. Era praticamente irresistível aos países em desenvolvimento não adotar alguma forma de transporte de massa que aproveitasse essa conjuntura. E o Brasil fez isso. O rodoviarismo não só permitiu o transporte de cargas, ele estimulou notavelmente a produção automobilística. Quando nós colocamos aqui a indústria automobilística, nós precisamos colocar também de caminhões, que era extremamente importante. Então, à luz da história, nós não poderíamos dizer, na minha opinião, que houve um erro, até porque o nosso relevo é difícil, é muito difícil, e naquele momento a capilaridade do rodoviarismo era o que tinha condições de reverter, como aconteceu e reverteu a questão da desarticulação do nosso território para a distribuição de alimentos e a produção de diversos outros insumos para a nossa indústria. Acredito que com isso eu tenha respondido. Houve sim, mas no final, já do regime da Quinta República, mas não me parece que tenha sido uma opção errada a do Brasil em atender naquela primeira fase o seu desenvolvimento pelo rodoviarismo. Excelente, muito obrigado, Coronel. Devido agora à restrição de tempo, também vamos encerrar os debates e agradecendo também ao senhor pela clareza e precisão de suas palavras aí, de explicação. O senhor teria agora o tempo de mais um minuto aí para suas considerações finais. Muito obrigado. Eu fiz questão aqui de usar uma sentença que eu costumo empregar desde que eu realizei algumas palestras já na Academia Militar a respeito do denominado movimento ou Revolução de 64. Foi verdadeiramente, por vários aspectos, a revolução para acabar com todas as revoluções do país. E, de uma certa maneira, embora ela tenha sido responsável por notáveis avanços, mesmo debaixo de um momento de um reformismo autoritário, ela procurou fazer, e ela conseguiu fazer, aquilo que o país estava tentando fazer desde o final da Segunda Guerra Mundial. E não conseguia, por causa da instabilidade política e irresponsabilidade governativa. Esse é o grande mérito do Brasil nesse momento. Tá? Nós somos uma democracia histórica que sabe limitar o alcance e as prerrogativas das autoridades, dos governos, mesmo naquele momento em que a sociedade concede àquele poder uma latitude maior de ação. Para maiores esclarecimentos e aprofundamento nessa questão, eu informo que está à disposição, essa minha exposição aqui foi baseada no livro da minha autoria, que se encontra à disposição para venda no Museu do Comando Militar do Sul. A Quinta República, a História Não Contada, e um prefácio do ministro Delfim Neto. Para aqueles interessados, aí podem encontrar melhores referências a respeito do que foi colocado aqui. Agradeço a atenção de todos e me coloco também à disposição por outros meios para responder possíveis questões ou dúvidas. Muito obrigado. Eu passo agora a palavra ao senhor Coronel Moura,